Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor é aquele que nos sustém, aquele que nos mantém sempre na vigilância e na oração, porque Ele nos ensina que em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor que guarda a casa, a cidade. Ele é aquele que, quando nós estamos, já não somos nós que vivemos, mas Ele vive em nós. Ele é aquele aonde pisamos a planta de nossos pés. Ele cuida de nós, porque Ele nos direciona antes mesmo de pisarmos. Assim como tanto em atitudes Ele nos firma em retidão, para que não venha nos causar dano algum, como também em palavras Ele nos mantém sempre nas palavras que Ele coloca em nossa boca, assim como aquilo que se procede do coração, se procede de um coração limpo, porque Ele nos ensina: os limpos de coração herdarão o reino dos céus. E é por meio do lavar da sua palavra viva e eficaz, com o sangue transformada, o que era a água e o Espírito, e agora sangue, três proclamam, faz a expiação pela culpa, está sempre nos orientando, aonde o Espírito vivifica. A lei mata, o Espírito vivifica. Aqueles que nascem não retrocedem na lei com discussões inúteis acerca da lei, mas estão a ouvir o seu Espírito, a acatar as suas advertências, como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, escrito não por tinta, mas através da condução do seu Espírito, aonde o exercício constante das boas obras não nos faz desfalecer na fé, uma vez que se achega até Ele inicialmente pela fé, e uma vez que tem um encontro com Ele, Ele diz: a tua fé te salvou, vá e não peques mais, antes que este mal lhe sobrevenha novamente. Porque assim nos ensina o Senhor, que se desfalecer, Ele não tem prazer nestes, assim como se alguns alcançam, ainda que no primeiro amor suas obras eram de justiça por perseverar com ele, mas se agora está sendo injusto, se está na infidelidade, ele continua sendo fiel para julgar, porque não pode negar a si mesmo, sendo a própria verdade e fidelidade, segundo a sua imparcialidade, ama a equidade e exerce sempre o direito e detesta aqueles que violam o direito. Direito de todos conhecerem a verdade e serem libertos da verdade, assim como também nos ensina que nem todos são de fé, assim como não desperdice as vossas pérolas com os cães, e tampouco dê o que é sagrado aos porcos. Assim ele nos ensina, como a geração má e perversa que retorna, como o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver na lama, por perseverar, segundo colocando sempre outro fundamento. E a palavra diz que o fundamento, sendo a pedra angular, os construtores também que rejeitam, em vão se constrói, porque o princípio para se construir com segurança é o temor, aonde se constrói com sabedoria do alto e se consolida a casa espiritual através daqueles que alcançam o discernimento, um alimento sólido para adultos, aonde se discerne os espíritos. Não deis crédito a qualquer espírito, examinai se procede do Senhor. Assim como aquele que coloca outro fundamento não está segundo aquele que é antes mesmo do princípio, do qual nós anunciamos,
gerado no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, e ele é fiel e nos sustém, nos mantendo dia após dia segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Por isso cingi os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, manejai bem a palavra da verdade, empunhando a espada do Espírito, tanto na defesa como no ataque. Aquele que levanta a espada, pela espada será ferido, e embainha a espada à cintura, ó herói, assim nos ensina. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, a couraça da justiça, buscai sempre o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, e calçai os pés na preparação do evangelho da paz, que excede todo o entendimento, e a alegria do Espírito para aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, aonde todavia alegraremos e exultamos na nossa salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas asmalhadas nos currais, todavia exultaremos e alegraremos na nossa salvação, a terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, para aqueles que perseverarem até ao fim. Retendes a verdade em vós, e ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.